Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Vamos agora dar continuidade ao nosso segundo semanário internacional do do Laboratório de Estudos sobre o Império Romano, Diversidades e Alteridades da Antiguidade Clássica e Tardia. E passamos agora para a apresentação de umas meninas aí que eu não conheço, nunca vi, né? São as garotas da Unesp, orientandas da Margot e minhas, uma minha, né? Por assim dizer. A mesa intitula-se Poderes e Redes de Sociabilidade. Ela será coordenada pela professora Letícia, quase mestre, está chegando, Letícia Aga Pereira Passos. Ela é mestranda do programa de pós-graduação da Unesp Franca, com orientação da professora Margarida Maria de Carvalho e Bolsa CAPES. Letícia, passo agora para você a palavra. Fiquem à vontade. Boa apresentação, garotas. Estão todas me ouvindo bem? Sim, pode continuar. Então tá bom. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade maravilhosa de estar presente nesse evento. Eu acho que eu falo em nome de todos o quanto que a gente queria estar num encontro presencial, né? Principalmente com coffee break, né? Mas eu estou muito feliz por a gente estar fazendo esse debate das nossas pesquisas, principalmente com essas apresentações maravilhosas que a gente já teve. Então, eu queria agradecer as organizadoras do evento, principalmente a professora Margot aí, que eu já estou, que a gente está juntas aí desde a graduação, e eu só tenho muito a agradecer todo o apoio que ela tem proporcionado. Então, sem mais delongas, nessa segunda sessão de comunicações, que é intitulada Poderes e Redes de Sociabilidade, eu vou fazer uma breve apresentação da professora Monique Serri, tá? E já passo a palavra para você. Então, a Monique Serri é mestranda em História Política na Universidade Estadual Paulista, Júlia de Mesquita, no campus de Franca. Em 2016, graduou-se em licenciatura e bacharelado em História pela mesma instituição. Trabalhou como pesquisadora sem bolsa no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PBIC-CNPq, e atualmente desenvolve pesquisa com Bolsa CAPES, na área de História Antiga, com ênfase em República Romana, Políbio, Mos Maiorum e Guerras Púnicas. O título da apresentação dela de hoje é O Sistema de Governo nas Histórias de Políbio, século II a.C. Então, pode começar, Monique. Fica à vontade. Oi, gente. Boa tarde, quase boa noite. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Queria muito estar presencialmente. O meu coração já está até pequenininho de vê-las e não poder estar conversando ao vivo, a gente não poder fofocar. Mas é muito gostoso, ainda assim, estar aqui com vocês, mesmo que de maneira remota, devido à pandemia. E muito feliz que todos estão bem, todos estão saudáveis. Essa apresentação que eu vou fazer, ela não é a mesma da minha pesquisa de dissertação. Eu fiz um apêndice, uma parte que eu reparei da minha pesquisa, e eu quis dar uma aprofundada aqui para vocês, porque eu acho uma parte muito curiosa, muito legal, e que ela se faz um pouco atual, sem recorrer ao anacronismo, mas vocês vão perceber durante a apresentação que tem muito a ver com a nossa sociedade também. Então, eu vou apresentar para vocês um PowerPoint, mas assim, só ilustrativo. A apresentação eu vou fazer a leitura mesmo. E só para não ficar assim um foco na minha cara, que eu prefiro que fique mais as imagens, o meu personagem principal, que é o Políbio, o meu autor. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui com vocês. Caso não apareça para vocês, me avisa que eu ainda estou me habilitando a esse novo modo de... Aqui ainda não está carregando. Agora foi. Agora está indo, né? Agora está indo.
Mo, eu só vou pedir para você, por favor, isso, colocar em modo apresentação. Tá dando para ver? Tá sim. Tá, sim. Ai, que bom, gente. Então, vamos lá. Então, o título da minha apresentação é Os Sistemas de Governo nas Histórias de Políbio, século II a.C. Esse que eu trago para vocês sentadinho aqui em formato de escultura é o Políbio, o meu crush da antiguidade. Essa escultura foi feita por volta do século II também. Ela se encontra no Museu Capitolino, em Roma, na cidade de Roma. Eu sou orientanda da Margarida Maria, desde a graduação, estamos aí para encerrar o mestrado, muito feliz com o resultado, e durante esse período eu fui bolsista CAPES. Agora a bolsa se encerrou, mas durante todo o período do mestrado eu contei com esse apoio. O Políbio nasceu por volta de 200 a.C., em Megalópole. Aí eu trouxe para vocês se situarem onde é essa região, onde fica essa cidade, porque ninguém é obrigado a saber de cabeça, né? Então, aqui onde eu estou passando o mouse para vocês é a cidade de Megalópole, que fica na região da Arcádia. Ela é uma cidade junto com 40 povoados menores, integrada à região da Arcádia, no centro da península do Peloponeso. O contexto político dos territórios vizinhos à Grécia na época de seu nascimento era composto pela dinastia Antigônia, na Macedônia. Na Síria, havia os reis Seleucidas. No Egito, a descendência de Ptolomeu subia ao poder, sucedendo os faraós. E Políbio pertencia a uma família aristocrática. Ele era filho de Licortas, um exímio estratego. Estratego é uma posição muito importante dentro do exército grego, corresponde ao general da cavalaria, o general máximo da cavalaria. Condizente com a notável posição social de sua família, Políbio havia recebido uma educação primorosa para atuação política e militar. Era versado em retórica, oratória e latim. Conhecia obras de historiadores gregos antigos como Heródoto, Aristóteles, Platão e Tucídides. Todos esses atributos fizeram com que, ainda jovem, Políbio participasse de missões diplomáticas na Confederação Aqueia, da qual a sua cidade fazia parte, e se tornasse hiparca federal. Hiparca é o segundo cargo depois do estratego, então é como se fosse assim o segundo na sucessão da cavalaria. Essa era a segunda magistratura de grau de importância dentro do exército grego. Isso aconteceu no período de 170 a.C. Ele tinha por volta de 27 anos, era um jovem ainda. Políbio possuía um futuro político promissor como um dos homens mais poderosos da Grécia. Contudo, viveu em um mundo conturbado, em meio à ascensão voraz romana, estando presente no momento em que a história grega e do Império Romano se uniram e formaram um todo no sistema político. Mediante a esse encontro conflituoso, viu-se conduzir, junto com mais de 1.000 jovens gregos, à cidade de Roma, como prisioneiro de guerra. A condição que levou Políbio a viver em Roma por 17 anos foi a de ter se tornado prisioneiro após a derrota dos gregos para os romanos na Batalha de Pidina. Essa batalha foi entre os romanos e os macedônicos. Só que as ligas gregas apoiaram a Macedônia. E aí, quando a Macedônia perdeu nessa batalha, os gregos foram levados, então, como prisioneiros a Roma, apesar da Liga de Políbio ter ficado neutra durante o conflito. Mesmo assim, ele foi levado como um dos prisioneiros. Apesar das circunstâncias que o levaram a Roma não ter sido tão amistosas, Políbio soube usar de sua vivência e de seu conhecimento no campo de batalha para decifrar essa sociedade da qual passou a conviver. Durante sua estada, teve a chance de explorar a organização social romana e de entender a complexidade do seu funcionamento político e militar. Já em uma sociedade fundada no sistema social aristocrático.
Assim, destacando-se pelo conhecimento prévio que tinha, cativou em meio às elites romanas o sustentáculo de uma das famílias mais tradicionais de Roma, a gens dos Emílios Cipiões. Por essa razão, Políbio foi escolhido como tutor de Quinto Fábio Máximo Emiliano e de seu irmão mais novo, Públio Cornélio Cipião Emiliano, também conhecido como Cipião Emiliano. Ali no seio de uma das famílias aristocráticas senatorial, Políbio começou a registrar as interações romanas com os outros povos do mundo antigo, o que resultou em sua obra Histórias. Devido ao cargo que ocupou e sua interação com seu pupilo Cipião Emiliano, Políbio pôde conviver com personalidades importantes da época. Desfrutou de lugares e obteve cargos nunca imaginados por quem até então era considerado cidadão entre os romanos do período. Ele era um escravo, e muitas vezes os escravos eram levados para trabalhar nas minas, para fazer trabalhos com o artesanato, e Políbio não. Políbio pôde desfrutar um pouco dessa sociedade romana como nenhum outro escravo pôde no período. E que há notícias, né? Porque, por enquanto, só temos o relato do Políbio sobre essa condição de um prisioneiro dentro de Roma, tendo essa experiência. Políbio pôde, portanto, compreender e observar as estruturas da cidade de Roma, política e moralmente, sendo essa última moral apontada pelo autor como a motivadora de uma república vitoriosa. Dos 40 volumes pertencentes à obra Histórias, apenas os 5 primeiros estão completos, contendo somente pequenas lacunas. Os remanescentes, os outros livros, encontram-se fragmentados ou completamente desaparecidos, como é o caso dos livros 8, 9, o 32 e o 40. O que sabemos desses livros, desses textos, veio até nós por meio de citações de autores como Cornélio Nepo, Diodório, Tito Livio, Estrabão, Plutarco, Apiano, Dion Cássio e Ateneu, que usufruíram das histórias como um documento para reger as suas próprias obras. E é através desses autores que compreendemos um pouco mais do conteúdo da obra de Políbio que foi perdida, preenchendo dessa forma algumas das lacunas que temos na história, ainda que não se tenha acesso ao texto integral, que não se possa analisar como um todo, que seria mais consistente e mais preciso. Nos livros 4 e 5 de Políbio, vemos o autor esboçar comentários sobre o que ocorria simultaneamente na Grécia, no caso a Terceira Guerra Macedônica, e também os planos de estender a obra até 146 a.C., por conta da destruição de Corinto e Cartago. As guerras púnicas também é um tema muito recorrente na obra, muito importante para a construção, porque foi a partir dela, das guerras púnicas, que o Políbio começou a redigir, então, as suas histórias. É no livro 6 que Políbio descreve as formas de governo de Roma, compreendendo a Constituição Mista de Roma, comparando a Constituição Mista de Roma com a de outras cidades-estados, entre elas a de Cartago. Após verificar as semelhanças e diferenças, a balança para Políbio pende para a Constituição Mista de Roma, que estava no auge de sua maturação. É nesse volume que muitos autores de diferentes arcos cronológicos se debruçaram e produziram em seus universos várias interpretações sobre o modelo de governo vigente de sua época, em busca de desvendá-lo. Entre eles está Maquiavel, que buscou interpretar o ciclo das constituições, ou anaciclose, no qual a monarquia-tirania, a aristocracia-oligarquia, democracia e oclocracia se revezam entre modelos de governos que se superam, a fim de criar sua teoria sobre as formas constitucionais. Eu esqueci de passar o próximo slide. Aqui tem a minha documentação, que é da Levi Clássico. Ela é uma edição bilíngue, que ela mantém tanto o grego e também a tradução em inglês. Então, dá para perceber
os vocábulos usados, o léxico das palavras, deixando a leitura e a análise muito mais profunda. E aqui tem um pouquinho do que eu ia falar. Para Políbio, essas 6 formas de governo, a monarquia, a tirania, a aristocracia, a oligarquia, a democracia e a oclocracia, se iniciam com boas intenções. Porém, com o tempo, seus governantes acabam por se corromper e os sistemas de governo se degeneram. Nessa crença do autor, podemos observar a percepção de Políbio sobre essa temática, sendo pensada ciclicamente, de maneira que um fato sempre volta a acontecer. A história era, portanto, um eterno retorno do mesmo, como ele próprio e outros autores de sua época descrevem. Em busca de elucidar essa questão, o autor escreveu que a monarquia seria uma boa constituição de governo, mas, como ferrugem, aí abre aspas, como ferrugem no ferro e carunchos na madeira, fecha aspas, a tendência era que os reis se esquecessem de zelar pelo povo devido ao estilo de vida dos monarcas e passassem a pensar demais em si mesmos. Desse modo, o rei se tornava um tirano, instaurando assim um novo modelo de governo, a tirania, dessa vez um governo degenerado, um governo ruim. Os romanos possuíam grande receio em relação à monarquia, pois em seu passado já haviam experimentado essa constituição de governo e vivenciado a degeneração dela, e como essa podia acarretar-lhes problemas. Tal acontecimento se deu quando Tarquínio Soberbo, aliás, soberbo, que no latim corresponde, soberbo é um termo em latim, o seu correspondente seria em grego tirano, e foi deposto pelos patrícios em 509 a.C. devido ao seu desrespeito à função que exercia e às suas atitudes imorais. Em seguida, na narrativa de Políbio, portanto, como ocorreu em Roma, narra-se a instauração da aristocracia. Essa forma de governo era muito defendida pelo autor, pois ele pertencia à aristocracia grega, e era nesse sistema que vivia. Entretanto, a aristocracia também tinha suas fragilidades, e podia culminar em uma oligarquia, na qual só algumas famílias desfrutariam dos benefícios da comunidade. Para que isso não ocorresse, era necessário passar para uma organização em que a participação de todos os cidadãos fosse garantida por meio de órgãos como o Senado, que devia ouvir a todos nas assembleias e nos plebiscitos. Essa era a democracia. Contudo, a democracia também possuía seus reveses, e aí aconteceria a chamada oclocracia. A palavra é constituída por ox, que significa multidão, massa, e a ecrátia, que significa governo. Na visão de Políbio, essa era uma versão patológica da democracia. Essa forma de governo se concretizava quando a população se deixava levar pela retórica de líderes demagogos, que passavam a agir de forma irracionais, sendo nociva a elas mesmas, como uma multidão que perde seu senso crítico. Trata-se da manipulação das massas em benefício de si próprio. Então, aqui o que o Políbio traz é uma ideia que já tinha sido posta por Platão e Aristóteles, que é a dos líderes demagogos. É quando líderes mal intencionados se colocam frente à sociedade, oferecendo ideias que plausivelmente podem ser coerentes, mas que muitas vezes são mentiras, são falsos testemunhos, e isso inflama a população, que tende a acreditar porque ela está na democracia em busca de alguma representação. Então, esses líderes demagogos, esses líderes ruins, agitam essas multidões e elas agem contra elas próprias, muitas vezes, sem se dar conta, porque elas estão sendo manipuladas, elas estão presas nessa fragilidade do senso de perceber o que está acontecendo à sua volta. Elas estão apenas seguindo os líderes cegamente, sem senso crítico.
Os filósofos gregos, Platão e Aristóteles, já preconizavam sobre as formas justas e injustas de governo. Esse sentimento político, em seu entendimento político, perdão, pessoal, Platão e Aristóteles rejeitavam a democracia, considerando-a uma forma injusta de poder político, pois para eles a democracia era uma forma de governo muito frágil, muito propícia a líderes egoístas. Políbio compreendia as falhas que havia na democracia, no entanto, não a considerava uma forma injusta de governo. Quando estava em sua forma pura, sem a manipulação de líderes demagogos e sem a degeneração, a democracia era boa, pois deixava que a população falasse, deixava que a população tivesse as suas ideias ali expostas, pudesse argumentar, pudesse trazer inovações. Então, ele não considerava a democracia ruim. Ela só passava a ser ruim quando esses líderes corrompidos passavam a ter essa atitude de manipular, de agir de forma corrompida, e isso levava, então, a uma nova forma de governo, a oclocracia. É um termo estranho, a gente não ouve muito falar na nossa sociedade, mas para ele, o que a gente está vivendo agora já tem nome, era a oclocracia. E sem recorrer novamente ao anacronismo, mas é muito parecido com o que a gente está vivendo, pelo que Políbio descreve. Os outros gregos que também faziam a defesa da democracia, havia outros gregos que também faziam a defesa da democracia como uma forma de governo justa, e esses eram os sofistas. Os pensadores sofistas defendiam a habilidade de discursar, de possuir o dom da oratória nas assembleias atenienses e, através do discurso, discutir regras sociopolíticas que pudessem trazer o bem comum aos cidadãos. Essa forma de organização política em assembleias, como debates de ideias, relacionava-se e muito com a democracia ateniense, que era tida como benéfica por esses filósofos. Entre eles está Abdera. Acreditamos que Políbio tenha seguido por essa linha de pensamento. Posto isto, podemos compreender o motivo de Políbio preferir a Constituição Mista de Roma, pois para eles os cônsules, no número de 2, se autorregulavam. Além disso, a presença do Senado assegurava um equilíbrio. Desse modo, segundo Políbio, o poderio de Roma era devido à centralização das decisões tomadas pelo Senado, que caminhava de mão dada com um senso comum entre os romanos por conta das assembleias e plebiscitos, que contavam com a participação também da participação popular nas centúrias. Essas decisões estavam relacionadas à vitória nas guerras travadas, na obtenção de territórios e na obtenção de riqueza. A forma de governo mista não era garantia de que todas as vulnerabilidades de Roma seriam sanadas, mas ela se autorregulava e por isso era considerado estável por mais tempo por Políbio. O filósofo e historiador Norberto Bobbio escreveu em sua obra A Teoria das Formas de Governo que, abre aspas, parece não haver dúvida de que esse era, desde o princípio, para Políbio, uma perfeita consciência do que devia ser o Estado moderno romano. Não obstante a sua excelência, estava sujeito à lei natural do nascimento, do crescimento e da morte, e que, portanto, o que constitui o título de mérito do seu governo misto é a sua maior estabilidade e não a sua perenidade. Então, para Políbio, o governo de Roma, com a sua constituição mista, poderia acabar, ele poderia ser perene, mas ele ainda assim era mais estável que as outras formas de governo. Abaixo foi inserido um trecho em que temos as palavras de Políbio que mostram qual a sua intenção ao colocar a temática da Constituição em sua obra. No fragmento é possível analisar os julgamentos morais que o autor faz ao dissertar sobre os modelos de governo. Ele compara o caráter, as escolhas e as atitudes quando se tem a diversidade ou sucesso de homens com as formas da Constituição.
Desse modo, as constituições são personificadas por Políbio e são comparadas entre si com base em virtudes e defeitos humanos. Abre citação. Não encontrei ocasião mais apropriada do que a presente para direcionar minha atenção para a Constituição e testar a veracidade do que estou prestes a afirmar sobre esse assunto. Pois, assim como aqueles que se pronunciam em privado sobre o caráter de homens bons ou maus, quando se dispõem realmente a testar a sua opinião, não escolhem para a sua investigação os períodos de tranquilidade e indolência da vida daqueles homens, mas sim as épocas em que foram afligidos pelas adversidades ou agraciados com o sucesso, estimando o único teste de que um homem perfeito é o poder de suportar com espírito altivo e bravura os reversos mais complexos da fortuna. Da mesma forma, derivam ser os nossos julgamentos do Estado. Portanto, não se pode visualizar nenhuma mudança maior ou mais violenta nas fortunas dos romanos do que esta que aconteceu em nosso tempo. Reservei meu comentário da Constituição para esse momento. Ora, a causa principal do sucesso ou do reverso em todos os assuntos é a forma da Constituição romana. Ela é como uma fonte de onde não apenas se originam ideias e iniciativa dos atos, mas de onde provém igualmente sua realização. Término da citação. Não foi só a Constituição mista romana que Políbio elogiou, mas também ressaltou a qualidade e as virtudes dos governantes romanos, de ímpeto e rigidez associado à perspicácia e à moderação. Características essas presentes não só em seus governantes, mas também no seu exército de legiões, cuja disciplina e bravura foram observadas durante a análise de Políbio por toda a história da República Romana. Para concluir, isso no período que Políbio ainda estava em Roma. Ele sai de Roma em... deixa eu lembrar, ver se eu lembro de cabeça, mas assim, faltava poucos para 27 a.C., para terminar o período da República Romana. Então, ele olha desde o início da República Romana até o período que ele permanece em Roma, e ele, em sua obra, já coloca que a Constituição, ela se manteve ali, ela continuou estável até o final da República. Para concluir, podemos observar que, para Políbio, a Constituição mista romana era superior às outras de sua época, porque trazia em sua composição as formas puras de governo. Desse modo, a Constituição romana era composta por vários elementos que a fazia sobreviver a possíveis corrosões, oriundas de formas de governo completas, sem ser mista, formas de governo íntegras, como se fosse apenas a monarquia, ou somente a aristocracia, ou somente a democracia. A mistura fazia com que Roma conseguisse ter uma constituição forte, fortalecida. De fato, a Constituição mista possibilitou que o período da República Romana perdurasse por muitos séculos, enquanto outras constituições governamentais da época deixaram de existir, que é o caso como o de Cartago, que tinha a aristocracia como a única forma de governo, não era mista, e Cartago acaba por cair nas guerras púnicas, não somente por esse fator, mas com certeza as diferentes opiniões entre a aristocracia cartaginesa no período das guerras púnicas é um dos fatores que leva que Cartago fique fragilizada e perca ali muitas batalhas das guerras púnicas. É isso, pessoal, deixa eu parar a apresentação. É isso que eu quis trazer para vocês. Eu acho muito interessante esse ponto sobre a oculocracia, porque me lembra muito a nossa sociedade. Poucos estudos foram feitos sobre a oculocracia. Durante as minhas pesquisas, eu encontrei algumas coisas em jornais, jornais mesmo, do nosso cotidiano, não revistas acadêmicas,
fazendo menção ao Políbio, falando sobre a autocracia, mas em poucos artigos acadêmicos debatendo essa forma, essa última forma de governo, que seria essa forma degenerada. E eu agradeço, então, a oportunidade de estar aqui com vocês, de todo mundo que está aí assistindo. Espero que vocês tenham compreendido. É isso. Monique, eu acho que você não tirou a sua tela compartilhada. Agora que eu vi. Ah, pronto. Obrigada, Lê. Imagina. Muito obrigada, Monique, por essa ótima apresentação, muito interessante. E lembrando a todos que o chat está aberto, né, durante todas as apresentações para fazerem perguntas e que a gente vai debater aí no final de todas as apresentações. Então, seguindo o cronograma, eu vou dar a palavra a mim mesma, né, como a Natália colocou. E o meu trabalho que eu vou apresentar hoje é fruto também da minha pesquisa, da dissertação, que também está sob a orientação da professora Margarida Maria de Carvalho. Atualmente eu estou aí já no processo final do mestrado também, né, com a dissertação pronta e com a data da defesa marcada. Então, a minha pesquisa, ela está voltada para a construção de um teatro romano dentro da cidade de Roma, que é o Teatro de Marcelo, que foi construído pelo imperador Augusto. Então, o meu trabalho está dentro, né, dessa transição da República para o Principado, no primeiro século antes de Cristo, e no primeiro século depois de Cristo, né. É interessante como a minha apresentação conversa um pouco com a da Natália, porque ela fala aí sobre os vários processos de legitimação do imperador Augusto, e eu vou falar de um exemplo que é sobre arquitetura, né? Então, eu tenho como esse objetivo estudar o espaço físico, né, do Teatro de Marcelo, em conjunto com esse entendimento de espaço político, que está dentro desse projeto de legitimação que o imperador Augusto estava efetuando, né? Então, para essa apresentação, eu vou tratar especificamente sobre os variados grupos que estão dentro desse teatro e como que essa rede de sociabilidades voltava-se, né, para essa política de legitimação do imperador Augusto. Então, eu vou abrir aqui a minha apresentação, só um momento. Deu certo, gente? Eu só estou vendo a apresentação agora. Tá aqui, Lê, eu tô conseguindo ver. Ah, então tá bom. Então, o título da minha apresentação é O Imperador Augusto e sua rede de sociabilidades, a relação do espaço teatral como meio de legitimação. Então, eu peço licença para fazer a leitura do meu texto. A monumentalidade e os estudos de espacialidade compartilharam um número variado de elementos. De certa forma, esses campos do conhecimento acabam atrelando o espaço à movimentação de pessoas, objetos, expressões, ideias e práticas de poder. Nesse sentido, Amos Rappaport, in The Meaning of the Built Environment, discorre sobre uma questão muito relevante para esse trabalho e apresentação. Nesta obra, o estudioso indaga sobre como as pessoas reagem aos ambientes, ou seja, questiona-se a propósito da conexão estabelecida entre as pessoas e os espaços. A respeito disso, podemos perceber que as fundações das cidades antigas, a exemplo Roma, adquiriram um viés simbólico reconhecido por seus cidadãos e correspondentes aos anseios destes. No contexto do nosso trabalho, o período de transição entre a República e o Principado, a cidade de Roma ganhou novos traços urbanos. Augusto, nesse momento, mobilizou as artes, a literatura, a arquitetura, assim como a imagem de Roma para legitimar seu governo e seu poder. Desta forma, nossa pesquisa surgiu da necessidade de compreendermos mais profundamente a questão do uso do espaço,
especificamente o espaço teatral, e da urgência de entendê-lo também como um instrumento de poder do príncipes. Esse espaço representava ao mesmo tempo as celebrações, as atividades religiosas e os momentos de diversão dos romanos, além de ser significativo de uma sociabilidade compartilhada por diversos grupos. Assim, estudaremos o Teatro de Marcelo e suas menções nas fontes, empregando documentações tanto escritas como visuais. Aqui eu trouxe uma foto como que está atualmente o Teatro de Marcelo, que foi projetado inicialmente por Júlio César e construído depois pelo Imperador Augusto, em 23 a.C. Então, das documentações escritas, né, a única documentação escrita que eu me utilizo é o Tratado de Arquitetura de Vitrúvio, que já como que eu vou tratar sobre o aspecto do espaço teatral, eu achei interessante trabalhar com uma obra que tratasse sobre a arquitetura romana, né? Então, tal obra, ela trata-se de um tratado da arquitetura romana, que é composto por 10 livros, e é um dos textos mais completos acerca desse tema. Ademais, esse tratado apresenta dados importantes acerca do contexto histórico do Principado, né? Todo momento que Vitrúvio vai iniciar um dos livros, ele dedica a obra dele, que ele escreveu, para o Imperador Augusto. Então, e a próxima, a outra fonte que eu me utilizo para o meu trabalho é uma fonte visual, que seria a configuração tridimensional do Teatro de Marcelo. Eu me utilizo de 2 modelos. Um é pertencente ao professor Dr. Matthew Nichols, da Universidade em Reading, na Inglaterra. O Teatro de Marcelo, ele está dentro de um projeto que é da Constituição Tridimensional da cidade de Roma, que é um projeto que ele denominou como Virtual Rome. Outra constituição que eu me utilizo é a configuração tridimensional do teatro, feita pela professora Flávia Calisti, em um projeto que é chamado Projeto Traiano, em que vai fazer várias configurações tridimensionais dos monumentos de Roma, entre eles o teatro. Então, devido a uma proibição do Senado, até o final da República, o teatro romano estava limitado a estruturas de madeiras provisórias. A primeira construção de um teatro de pedra foi realizada por Pompeu, em 55, na cidade de Roma. Aliado e posteriormente adversário de Júlio César, Pompeu construiu um teatro inspirado nos já existentes gregos, da cidade de Lesbos. Júlio César, temendo ser ofuscado por Pompeu e, ao mesmo tempo, perder prestígio político aos olhos do povo, também intencionou uma obra. O Teatro de Marcelo, ele ainda permanece visível e muito bem situado. Aqui eu trouxe algumas imagens para ficar mais para visualizar melhor. Ele foi construído na parte sul do Campo de Marte, localizado próximo ao rio Tibre e a outros monumentos importantes. A obra foi concebida por Júlio César, que escolheu o lugar adequado em 46 a.C. Todavia, devido à morte do ditador em 44 a.C., coube ao novo governante, Augusto, dar continuidade ao projeto em 23 a.C. Importante evidenciar que, neste momento de transição entre a República e o Principado, o jovem Otávio, filho adotivo de Júlio César, procurava ligar-se fortemente à imagem do pai, explorando até as últimas consequências sua herança política, além de empregar vários artífices ideológicos para fortalecer o seu novo governo. Uma vez que tentamos evidenciar a conexão e a comunicação entre o poder do imperador e a coletividade romana, através do espaço específico do Teatro de Marcelo, concordamos com a noção de poder enquadrada por Ana Teresa Gonçalves. Ou seja, consideramos que aqueles que detêm, conquistam a autoridade, se comunicam por um intermédio da dimensão teatral, para se manterem no comando e exercerem influência sobre os vários segmentos sociais, buscando um consenso social mínimo. Essa dimensão teatral, que seria dentro de uma frase conhecida de Dion Cassio, que é: governantes, vive como uma espécie de teatro cujos espectadores são todos os habitantes do império, e não te será possível esconder nenhum menor erro. Então, essa frase, ela exemplifica essa conexão entre a representação do poder do imperador romano e a recepção da imagem dele dentre os diversos estratos sociais, né? Então, segundo Gonçalves, era a noção de que os homens públicos vivem como num teatro, tendo a sua vida pública e privada examinadas pela população.
Então, essa comunicação ou troca que queremos destacar por via das redes de sociabilidade em um espaço político construído pelo Príncipes é essencial para o intercâmbio de imagens e símbolos que permitiram a posição de Augusto nesse novo período. O teatro tornou-se um lugar de convergência de ideias, um dos melhores exemplos do programa imperial e urbanístico de Augusto, bem como lugar essencial para consigamos compreender esse momento de transição. Ao tratarmos sobre uma rede de grupos heterogêneos em um determinado espaço e visualizarmos sua contribuição para o ambiente político augustano, devemos analisar primeiramente a noção do conceito de sociabilidade. Um autor clássico imprescindível para nos aproximarmos desse conceito é o sociólogo alemão Georg Simmel, que considera a sociabilidade, abre aspas, um exemplo de sociologia pura ou formal, fecha aspas, ou uma forma lúdica e arquetípica de toda a socialização humana, sem qualquer propósito, interesses ou objetivos, que é a interação em si mesma. Outra contribuição sociológica a se destacar é do antropólogo etnológico Marcel Mauss. Sua principal contribuição para o tema sociológico é sobre o conceito de dádiva, ou seja, uma análise sobre os fundamentos da solidariedade e de alianças nas sociedades, principalmente a contemporânea. Para Mauss, a sociedade é principalmente instituída por uma dimensão simbólica, e existe uma estreita ligação entre o simbolismo e a obrigação de dar, receber e retribuir em todas as sociedades, independentes delas serem modernas ou tradicionais. Por fim, discutir sobre os indivíduos, sociabilidade e as relações entre grupos distintos é abarcar o espaço, ou seja, a espacialização do social. Heitor Frugoli, ao propor em sua obra Sociabilidades Urbanas a compreensão do caráter relacional e situacional dos atores e grupos políticos na cidade contemporânea, deixa clara a relação indissociável dessas duas noções. Já o artigo Origens Culturais da Arquitetura, ao analisar a ideia do fenômeno da arquitetura, o autor Amos Rappaport evoca a necessidade estrutural da mente humana de ordenar o caos através de esquemas simbólicos, que, variando entre povos, sempre se apresentam. A arquitetura seria um sistema amplo de comunicação não verbal, que engloba elementos fixos, móveis e semifixos. Por exemplo, o espaço do teatro romano, que é uma forma de construção alicerçada na composição dos seus residentes, na posição daqueles que os frequentam, nos valores sociais referentes ao uso do espaço, no estilo de vida, entre outros elementos. O teatro de Marcelo era representativo da sociedade romana. As diferenças sociais eram, assim, espelhadas fortemente na arquitetura do espaço, caracterizada por corredores e entradas separadas segundo as hierarquias sociais. O controle da presença e da movimentação desses grupos no espaço auxiliava, deveras, na composição de um quadro comunicativo mais ordenado entre os indivíduos. Logo, o reforço dos limites da diferenciação por parte do imperador Augusto reiterava os valores republicanos e, ao mesmo tempo, integrava todos os segmentos da população na nova forma de governo que o príncipe construía naquele momento. Ou seja, as formas de comunicação e legitimação deste governante eram ampliadas através do edifício de entretenimento. O ato de assistir aos espetáculos, além de possibilitar a integração ao corpo cívico, abria brechas para que a multidão expressasse sua opinião sobre os acontecimentos da cidade e as personagens políticas. Por outro lado, o imperador, representando a obrigação cívica, se beneficiava dos espetáculos para explorar o espaço e construir sua imagem. O teatro parece ter sido o primeiro edifício de entretenimento a consagrar oficialmente os arranjos dos assentos, com as criações de leis que reforçavam a hierarquia. Já em 194 a.C., o velho Cipião, não sem queixas, concedeu assentos à ordem senatorial, no espaço semicircular denominado orquestra, em frente ao palco do teatro. Aqui eu trouxe uma imagem para ficar fácil de visualizar o que seria a orquestra, que é esse espaço semicircular no teatro.
Então, através de um relato de Cícero, sabemos que outro acontecimento reforçou a distribuição. O tribuno Lócio Otto Rócio foi responsável por passar a Lexia Rócia Theatralis, que marcou as primeiras 14 fileiras dos assentos como propriedade exclusiva da ordem equestre. Assim, a audiência romana foi dividida em 3 zonas, e cada conjunto de fileiras correspondeu a um rank da sociedade romana: senadores, equestres e a multidão. As variadas estruturas do teatro, mesmo as grandiosas estruturas temporárias da era republicana, ou o teatro de pedra de Pompeu, garantiam a hierarquia social. Os senadores tinham suas próprias entradas, separadas das demais, através das 2 passagens abobadas, chamada de Aditus Maximi, que levavam diretamente à orquestra. Aqui é uma imagem que mostra as arquibancadas, como que elas eram divididas, que era denominada caveia, que eram separadas normalmente em ima, média e summa caveia. E aqui seria a imagem dessa passagem lateral para os senadores romanos. Então, a preocupação de Augusto em relação a esses assuntos é demonstrada pelo aprimoramento da lei de Rócio, através da Lexia Julia Theatralis, que detalhava a disposição do público nos assentos. De acordo com Givão Ventura da Silva, a preocupação de Augusto em reforçar a hierarquização ocorreu em 2 etapas. A primeira aconteceu em 26 a.C., quando o imperador solicitou aos senadores que votassem, determinando que, em todos os espetáculos, as fileiras iniciais fossem reservadas aos senadores, o que valeria tanto para Roma como para as outras províncias, conforme descrito por Suetônio. Já a segunda etapa ocorreu alguns anos mais tarde, entre 20 a 17 a.C., com a implementação da Lexia Julia Theatralis. Eu trouxe uma imagem, essa imagem é do historiador Edmondson. Ele fez essa imagem de acordo com as especificações dessa lei, e a gente pode ver, por exemplo, na parte que está em rosa, que seria para as mulheres. A summa caveia seria para estrangeiros, escravos, libertos e a população pobre. A média caveia, nesse azul clarinho, dá para perceber que seria para os cidadãos romanos, né, exclusivamente para os homens. Daí a imma caveia, a gente percebe também que seria para os soldados, para quem vestia a toga pretexta, e depois a gente consegue ver em rosa essas primeiras 14 fileiras para a ordem equestre. E, por fim, a orquestra, onde ficavam os senadores, e no ponto branco ficavam as virgens vestais, e no roxo ficava o presidente do tribunal, que era quem efetuava os jogos, as peças teatrais que estavam acontecendo. Então, o Teatro de Marcelo pode ser visto como um dos melhores exemplos de arquitetura teatral, através da sua sofisticada rede de corredores e escadarias que refletiam a hierarquia romana. Assim, aqui eu trouxe mais uma imagem também, para visualizar bem sobre essa configuração das entradas e saídas. Então, assim como a circulação, os elementos relacionados ao conforto dos assentos, aos elementos acústicos e visuais, estavam estritamente ligados a essa sociabilidade. Quanto mais se avançava para a parte superior do teatro, do pórtico, menos era a profundidade e largura dos assentos. Peter Rose, ao discutir os aspectos ligados ao espectador presente nos edifícios de entretenimento, demonstra, através de uma série de cálculos da superfície de cada uma das 5 divisões presentes no Teatro de Marcelo, um conjunto com o número dos espectadores e dimensões de assentos. Ele estipula que 15 a 20% da superfície do Teatro de Marcelo era reservada aos homens dos grupos sociais mais baixos. A classe média, por assim dizer, compunha 30 a 40% do espaço, e os senadores e equestres de 30 a 35%, deixando uma margem de 15 a 20% para mulheres e crianças. Rose, assim, evidencia que o teatro se caracterizava como um monumento altamente político, com o objetivo de entreter não a multidão, mas sim os espectadores de um nível social mais alto, para os quais os valores relacionados ao edifício e as suas ordens de assento tinham grande importância.
Concordamos em parte com essa afirmação. É perceptível que as camadas piramidais mais próximas ao imperador tenham possuído um canal de comunicação maior com o governante, mas elas não eram as únicas que nos trazem informações sobre a dinâmica política do principado. Ainda que a movimentação, o conforto, a acústica, entre outros elementos do interior do teatro, fossem influenciados por esse status social, o edifício reunia em si todas as camadas da população romana. Segundo Alan Cameron, depois de Augusto, tornou-se comum e normal fazer pedidos ao imperador nos circos e teatros. Pedidos aos quais o imperador era moralmente obrigado, pelo menos, a responder. Fica evidente que as solicitações apresentadas em um teatro, com a presença de muitas pessoas, eram potencialmente políticas. Além disso, em um nível modesto, as reclamações e petições podiam fornecer ao imperador informações úteis, pois permitiam a ele extrair do público teatral reações favoráveis e desfavoráveis. Aqui evidenciamos a necessidade de o soberano negociar com os seus cidadãos, fossem eles aristocráticos ou não. Luciano Almena reforça a atuação desses setores subalternos ou da comumente chamada massa romana, que nunca se enquadrou como uma massa homogênea ou como grupos apáticos e ociosos. Na opinião de Nicholas Purcell, as populações urbanas em todos os períodos sofrem por serem tratadas corporativamente. Demos, multidão, as massas, abre aspas. Sob tais conceitos, um escárnio está logo abaixo da superfície, e o efeito desumanizador da designação coletiva nunca perdeu seu ponto político. Fecha aspas. Já com as elites romanas, em especial o grupo senatorial, Augusto utilizava-se da tradicional instituição de amizade, envolvendo em torno de si relações de aliança. Essa estreita rede de elites permitiu a Augusto criar a estabilidade necessária para implementar mudanças na transição da República ao Principado. Através dessas relações, Augusto procurou se apresentar como igual aos demais senadores, compartilhando honras com muitos membros do Senado e com os cavaleiros, que se tornavam cada vez mais importantes politicamente. Assim, com a construção do Teatro de Marcelo, o príncipe se colocava como o autor principal, aquele que sentava aos olhos de todos. Apresentava-se também como editor, já que era responsável por fornecer as atividades de entretenimento. Sua posição privilegiada era clara para todos os presentes. Assim, o espaço do teatro se configurava como um lugar de exposição do poder e dos seus variáveis níveis, com o imperador no centro dessa movimentação. A rede de sociabilidades no espaço físico do Teatro de Marcelo se desenhava como um microcosmo, ou uma estrutura afetiva e ideológica da sociedade romana. No Principado, Augusto exerceu um grande controle sobre as intervenções topográficas públicas da cidade, mudando a dinâmica de competição aristocrática pela reparação, construção e decoração dos espaços públicos. Porém, mesmo sob a custódia do imperador, esses espaços continuavam operando formas semânticas públicas, típicas da República. Assim, o espaço público e o espaço privado se constituíram como formas semânticas basilares que ajudaram na ordenação dos sistemas sociais, político e social, durante o Principado. A exemplo, a estrutura do espaço público do teatro reflete o poder político, as cerimônias e os rituais públicos tradicionais da sociedade romana, elementos estes utilizados por Augusto como instrumento da sua legitimação. É isso. Muito obrigada a todas. Deixa eu parar minha apresentação. Eu acho que a gente pode dar seguimento para a próxima apresentação, que é da professora Isabela Piscinati, fazendo uma breve apresentação. A Isabela Piscinati é graduada em licenciatura em História pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 2017, e mestranda em História Antiga pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, da Universidade Estadual Paulista, campus de Franca, sob a orientação da professora doutora Natália Frazão José. Tem experiência na área de História Antiga, com ênfase no Império Romano, História das Mulheres, Gênero, Agripina Menor e Suetônio. O título da apresentação dela de hoje é Agripina Menor, o Elo Imperial. Então, eu passo a palavra para Isabela. Oi, estão me ouvindo bem?
Estamos sim. Beleza. Obrigada, Lê. Nada. Ai, gente, tô nervosa, tá? Então, vocês descontem aí qualquer enrolado que eu dê, tá bom? Bom, mas primeiramente, deixa eu ver aqui, já é boa noite, boa noitinha. Bom, primeiramente queria agradecer o convite de estar participando do evento, né? Assim como as meninas falaram, não é como a gente queria, né? Pessoalmente, mas ainda bem que a gente conseguiu dar um jeitinho, né? Da gente se encontrar, pelo menos. Quero agradecer a organização do evento, a professora Margot e a professora Natália. E, bom, vou começar aqui, porque, bom, eu estou vendo que acho que vou ter que dar umas cortadinhas, mas vamos ver, vamos lá. Bom, o meu trabalho é baseado na minha dissertação, que ainda está em andamento, né, sobre a orientação da professora Natália. E no meu trabalho consiste em analisar como a Agripina Menor é descrita na obra A Vida dos 12 Césares, de Suetônio, pensando em como uma mulher que recebeu tantas honras, que teve uma influência tão grande, foi descrita de uma forma tão negativa, né? Pensando nisso, entender o contexto de Suetônio, que era um contexto diferente do da Agripina, né? Porque ele escreve já na dinastia dos Antoninos, enquanto ela era da dinastia Júlio-Cláudia. Entender o contexto de Agripina, como as mulheres, né, eram vistas no Império Romano e tudo mais. Mas, na verdade, o meu trabalho hoje não vai envolver Suetônio, porque a ideia é entender de onde vem o poder de Agripina, entender por que toda a influência política dela, e aí para entender tudo que ela fez, depois tem que ler a minha dissertação, quando der certo, aí quando defender. Mas aí, voltando, né? Lá vamos nós com o Augusto de novo. Voltando aí na apresentação da Natália, né? Assim como a Letícia falou, né? A gente buscando lá no que a Natália falou, entendendo aí a questão das reformas de Augusto, como ele legitimou as autóricas, como ele se constituiu enquanto salvador, como ele se coloca, pelo menos, né, enquanto salvador da República, como ele se mostra na Res Gestae. E no meu caso, isso pensando na questão das mulheres, né, como isso influenciou no fortalecimento do poder das mulheres, da influência política das mulheres, né, que não podiam assumir cargos políticos, mas que não ficaram aí só nos bastidores, né. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, assim, não está tão bonita quanto a das meninas, porque eu não tenho tantas imagens para mostrar, tem uma só, mas só para vocês acompanharem comigo as citações, tá? Aí lá vai eu. Peraí. É a tela inteira que eu coloco? Deixa eu ver. Vai em apresentar agora, Isa. E aí você vai uma janela. Ah, tá. E clica na janela da apresentação. A apresentação tem que estar aberta no seu computador. Isso. Peraí, que vai abrir, eu vou ampliar, peraí. Isso mesmo. Já está aparecendo? Já está aparecendo. Agora é só você colocar no modo apresentação aí no seu computador mesmo. Pronto. Deu certo. Voltou. Não, volta. Coloca de novo em apresentação grandão. Como se você fosse apresentar o slide mesmo. Peraí. Isso. Agora vai como se você... Isso, agora tá certo. Foi. Então beleza. Bom, então agora eu peço licença para proceder com a leitura do texto. Os estudos sobre os ideais de gênero no período do início da Roma Imperial nos trazem uma questão paradoxal que é discutida por Cristina Milner, perdão. Ao mesmo tempo em que a sociedade romana acreditava que as mulheres eram pertencentes à esfera doméstica, com base na proeminência social e política que certas mulheres das elites conquistaram durante as últimas décadas da República Romana, a cultura imperial inicial cedeu novos espaços para a feminilidade. As mulheres emergem no discurso público como benfeitoras, proprietárias, autoras e atrizes importantes no palco da história. Na época de Augusto, encontramos mulheres longe de serem invisíveis e silenciosas,
que assumiram papéis reais e importantes na esfera cívica. Esses estudos nos deram uma visão das possibilidades reais e materiais que existiam para certas mulheres, particularmente as da Casa Imperial, para criar um lugar para si na cultura política romana. Segundo Milner, Augusto acreditava que a família, principalmente a imperial, e a vida doméstica eram o centro ao torno do qual o resto da vida cívica seria construído. Consciente da importância de uma domus consolidada para a manutenção e sucessão do poder, o príncipe criou um projeto cuja intenção era transformar o que significava participar do funcionamento do Estado romano e construir uma nova definição da República. Foi a partir dessa redefinição da vida pública e privada que o mundo doméstico das mulheres poderia e deveria ser um espaço político, já que elas tinham um papel importante a desempenhar na nova visão da sociedade romana, representando o que o regime imperial tinha a oferecer, um retorno imaginário ao passado não problemático e virtuoso, e uma nova forma de entender o que significava participar da vida pública romana. Sob o governo de Augusto, surge uma nova linguagem usada para debater, delinear e defender o relacionamento considerado correto entre o lar e o fórum. De acordo com Milner, o resultado foi uma preocupação primordial com a virtude feminina e suas localizações, uma discussão extremamente pública da esfera privada, um discurso que trouxe as mulheres à vista do público, ao mesmo tempo em que escreviam quão pouco elas pertenciam ali. Aqui é a primeira citação. Essa divisão entre público e privado é possível, pelo menos em parte, por conta dos diferentes campos semânticos dos dois termos. Enquanto privatus é necessariamente uma palavra política, tendo significado apenas em contraste com a esfera pública, o doméstico é muito mais amplo e vem associado a um conjunto específico de valores que podem ser apresentados como um aspecto de uma identidade pública. O doméstico, portanto, funciona como um tipo de privacidade moralizada, um conceito cuja força reside em sua lealdade a verdades éticas supostamente transcendentes e apolíticas. Se uma das tarefas do novo governo imperial era encontrar um caminho para Roma, depois da Guerra Civil, para Roma se imaginar novamente como uma comunidade de valores compartilhados, a esfera doméstica oferecia um lugar incontroverso para focar a atenção do público, lugar onde tradição, virtude e conforto nostálgico do lar podem ser invocados como base de um renovado senso de propósito nacional. Milner ainda destaca que as representações textuais do período de Augusto usam a feminilidade e os papéis femininos para tornar a domesticidade uma virtude imperial, inseparável das virtudes cívicas nas quais Augusto instaurou sua autoritas. A associação íntima deste imperador com as mulheres de sua casa e o desempenho de papéis domésticos tradicionais auxiliaram na construção de uma imagem dele enquanto um homem cuja lealdade ao lar e à família o impedia de esquecer seu papel de figura privada. A construção de um novo Estado romano teve como base novos tipos particulares de discurso jurídico de gênero e histórias sobre leis, origens no passado distante de Roma e o programa de Augusto de legislação social, no qual, pela primeira vez na história romana, o adultério se tornou um crime e aqueles que se casavam e tinham filhos foram recompensados. Segundo Joseph Bloch, os futuros de mulheres na antiguidade devem buscar formas pelas quais papéis antigos de gênero sejam a causa e o resultado de forças culturais diferentes. As ideias sobre do que uma prática de gênero considerada correta era composta eram parte da vida cotidiana no mundo antigo, e como tal, continuamente afetavam e eram afetadas pelo funcionamento de outras constituições sociais. A intenção é mostrar que o lugar das mulheres era um local de luta e negociação como parte da cultura imperial inicial. No complexo que foi construído no Palatino no início dos anos 20 a.C., um complexo que era ao mesmo tempo casa e fórum, tanto suas construções materiais quanto os resquícios textuais encontrados ali dão prioridade ao papel que as mulheres podiam desempenhar na desconstrução da dicotomia entre as esferas doméstica e cívica. Aqui é a próxima citação. Do Pórtico das Danaides, cujo programa escultório representa casamento, assassinato conjugal e obediência filial como atos políticos, ao uso mais geral e difundido de gênero em quase todas as principais estruturas de Augusto, a exibição textual de virtude doméstica por Augusto na companhia das mulheres da Casa Imperial, todas conseguem atrair o sentido das mulheres como as melhores representantes do que poderíamos chamar de domesticidade politizada. A ideia de que certos relacionamentos podem transcender a divisão entre a vida pública e a privada.
Aí vem meu latim maravilhoso, né? Alex Iulia de Maritandis Ordinibus e Alex Iulia de Adulteris constituíam uma das bases da Revolução Moral de Augusto, ou seja, a ideia de que o principado era símbolo da renovação das antigas virtudes domésticas nas quais o Estado romano havia sido criado. A primeira lei citada estabeleceu um sistema de recompensas e multas para o casamento dentro e entre classes. Como, por exemplo, os membros da classe senatorial não podiam casar com libertos ou atores. Ela também estabelecia recompensas sociais, econômicas e políticas para homens e mulheres que produzissem certo número de filhos. A segunda lei, por sua vez, proibia formalmente o adultério, o que era uma inovação na história romana. E, além de estabelecer penalidades para os que fossem pegos em flagrante, determinou regras sobre como os que descobriram deveriam agir. A próxima citação. Primeiro, a lei proíbe explicitamente o marido de uma mulher infiel de matá-la, mesmo se ele a pegasse em flagrante. Ele poderia matar seu amante se o homem fizesse parte de categorias sociais específicas, mas somente se o par fosse descoberto no ato da relação, na casa do marido, e o esposo estivesse disposto a matar o amante com suas próprias mãos. O pai de uma mulher, no entanto, pode matar o amante de sua filha apenas se ele também matar a filha. Novamente, apenas se o casal for descoberto em flagrante na casa do pai e o pai cometer o duplo assassinato com suas próprias mãos. Em suma, as restrições eram tais que parece haver pouca probabilidade de esse direito de matar ser invocado. Em vez disso, o principal interesse do legislador era provocar um julgamento. Desta forma, as duas leis se colocam dentro das medidas de Augusto em uma tentativa de regular a moralidade familiar. Um dos principais objetivos do programa moral deste príncipe, segundo diversos estudiosos desde Ronald Syme, era, como este último diz, manter as mulheres em seu lugar. Thomas MacDean contribuiu com uma dimensão importante a essa descrição, percebendo as maneiras pelas quais as leis dependem e reforçam a existência de certas categorias de mulheres, as que merecem casamento e outras que não, as disponíveis sexualmente e aquelas que deveriam se manter recatadas. Isso pode ser percebido no caso da Lex Iulia de Adulteris, que padroniza categorias como matrifamílias e prostituta, um movimento crítico e inovador para o funcionamento da lei, pois era o status da mulher e não do homem que estipulava um ato sexual como adultério. Quando essas leis ainda não existiam, a supervisão da saúde moral de uma mulher era de responsabilidade do chefe masculino de sua casa. Porém, de forma inédita, sob a legislação de adultério, as mulheres passam a responder ao Estado por suas ações de cunho sexual. Essa foi uma grande mudança na forma pela qual o direito romano definia tanto o papel do Estado na aplicação da moralidade, quanto quem poderia ser chamado de sujeito da legislação. As mulheres nunca haviam feito parte deste quadro, pois não tinham papel oficial nos assuntos cívicos romanos. Mesmo quando a legislação social apelava para as ideias tradicionais sobre a santidade do casamento e do lar, ela atribuía às mulheres um tipo de subjetividade jurídica de que elas nunca haviam desfrutado. As leis de Augusto sobre adultério e a família, ao tirar a responsabilidade de criar e manter a família das mãos de homens individualmente e, ao invés de torná-la parte dos negócios do Estado, fazem uma declaração sobre a relação entre a vida doméstica e cívica, e como certas ações podem ser interpretadas superando os limites entre eles. Na dinastia Júlio-Cláudia, as mulheres tiveram um papel essencial na transmissão e legitimação do poder ao longo de todo o período em que imperadores dessa dinastia exerceram poder, entre 31 a.C. a 68 d.C. Dentre os fatores que reforçaram a participação feminina na legitimação política, um deles foi a necessidade de gerar herdeiros homens. As esposas, filhas e mães de imperadores ficaram responsáveis por transmitir a legitimidade por meio de casamentos e da produção de filhos legítimos. Essa importância do papel feminino também se deve à transformação do regime republicano para o imperial. De acordo com Meirelles Corbier, além de promulgar as leis, Augusto deu início a uma estruturação da Domus Caesarum, o que resultou em uma nova unidade familiar diferente em vários aspectos da estrutura tradicional patrilinear, baseada em uma linha gnática. A questão que levará a protagonista deste trabalho é o fato de que Augusto teve apenas uma filha, Júlia, por meio da qual todos os descendentes posteriores seriam forçados a seguir sua linhagem. Assim, enquanto pater familias e com a autoridade de príncipes,
o imperador interferiu nas relações familiares dentro de sua domus, com o intuito de garantir herdeiros legítimos. A partir de adoções, Augusto organizou casamentos importantes para a manutenção da dinastia Júlio-Cláudia. O casamento de sua neta Agripina Maior com seu neto adotivo Germânico e o casamento da neta de Lívia, que era esposa de Augusto, conhecida como Livila ou Lívia, com Druso. Desta forma, Augusto conseguiu unir a gens Júlia e a gens Cláudia. É importante destacar, porém, que apesar da ausência de uma linha gnática, a genealogia da dinastia demonstra que o caráter essencial do patriarcado foi preservado. Afinal, os casamentos e adoções aconteciam para manter uma conexão com o patriarca e fundador da dinastia, Augusto. Assim, percebemos que nos principados de Tibério, Calígula, Cláudio e Nero, havia uma preocupação em manter e demonstrar essa ligação, e por diversas vezes era estabelecida através das mulheres. Comemorações e concessões de títulos eram realizadas a elas para demonstrar de forma mais clara e pública os vínculos delas com a Domus Caesarea. Com relação ao fato de que a mulher podia estabelecer a legitimidade do poder, mesmo não podendo assumi-lo diretamente, precisamos compreender como Augusto determinou a legitimação de seus descendentes. De acordo com Mafalda Maria Leal de Oliveira e Silva Frade, Augusto decide enaltecer a sua família com um prestígio que podia satisfazer suas pretensões. Além dos homens que tinham a responsabilidade de glorificar a reputação da Domus, as mulheres e crianças também ganham notoriedade. Era nas mulheres, as agentes da procriação, que residia em grande parte a esperança da sucessão. Elas começaram a ser utilizadas para promover o novo regime político e, sutilmente, a transmissão dinástica do poder. De acordo com Susan Fischler, para garantir a sobrevivência de seu novo regime e a posição incomparável da família imperial dentro do Estado, Augusto precisava que o conceito de descendência dinástica fosse comumente aceito em Roma. As mulheres imperiais eram usadas para simbolizar a dinastia, uma imagem eficaz por causa de seus papéis principais como mães e consortes de imperadores. Era, afinal, sua progenie que seguiria os passos de Augusto. As mulheres também passaram a ser celebradas em moedas, estátuas e monumentos. Assim como uma matrona tradicional, tinham por obrigação governar sua casa. Entretanto, a casa que governavam também era a casa responsável pelo bom funcionamento do império. A posição privilegiada destas mulheres junto do imperador também lhes permitia exercer alguma influência sobre suas decisões. Fischler aponta que as imagens positivas das mulheres que compunham uma elite imperial originaram-se da necessidade de Augusto legitimar o novo regime político através de um conceito de descendência dinástica. Assim, elas foram fundamentais na consolidação dessa dinastia e, consequentemente, na construção de um ideal imperial dinástico. Entre as inúmeras formas de legitimação de seu principado, Augusto utilizou-se exaustivamente da literatura, principalmente fundamentada em obras como a Eneida de Virgílio, as quais eram capazes não só de legitimar sua posição como príncipes de Roma, como também o poder de seus descendentes, de seus herdeiros. De acordo com Daniele de Oliveira da Silva, essa transmissão de poder exercia a criação de uma domus imperial, a Domus Caesarea, que se tornaria uma domus divino e que seria uma das responsáveis pela propagação do poder imperial romano. Ou seja, nesse momento em que as estruturas do Principado romano sendo formuladas, estabelecidas, o fato de pertencer a Domus Caesarea se constitui uma maneira de se colocar na linha sucessória para o governo, em um modo de se legitimar perante a sociedade romana, a qual possui seu poder firmado nos requisitos do mos maior. Milner ainda destaca outra vantagem de dar às mulheres uma tarefa tão importante quanto a garantia da legitimidade dos filhos para a sucessão do poder através do vínculo com Augusto. É que foi o fato de que, muitas vezes, apenas as filhas de uma determinada família sobreviviam para gerar seus próprios filhos. Este foi o caso dos filhos de Agripina Maior, pois entre os filhos do sexo masculino, apenas Calígula teve uma filha, mas ela morreu ainda criança junto com ele. Entretanto, foi Agripina Menor, filha mais velha dentre as meninas de Agripina Maior, que gerou um imperador. Deste modo, as mulheres julio-claudianas foram responsáveis por dar continuidade à casa de Augusto. Agripina Menor se valeu de sua descendência e se tornou a esposa do imperador Cláudio quando este enfrentou o problema de ser o primeiro imperador a não estar diretamente relacionado com Augusto de forma alguma. Tácito traz o Liberto Palas
Liberto Palas defender o casamento, observando que Agripina, aí uma citação de Tasso, uma mulher de fertilidade comprovada, ainda na flor da idade, não deve levar a glória dos Césares para outra casa. Aí, fim da fala dele, da citação. Segundo Laura Teixeira, a escolha de Agripina Menor como esposa ocorreu, como cita Tasso, em virtude de sua fecundidade comprovada, porque por essa já possuir um filho, e origem nobre, visto que Cláudio não era juliano, e de acordo com Anthony Barrett, a ausência do elo juliano daria espaço para a ameaça representada por certas famílias que se ressentiam de sua perda de poder. Como Agripina tinha o sangue dos dois ramos da família imperial correndo em suas veias, ela era juliana por parte de mãe e claudiana por parte de pai. Ela seria a candidata perfeita. E de acordo com Barrett, cumpriria um papel importante na superação da divisão que atormentara a política quase desde o início do Principado. Uma fenda cujas origens residem no simples fato de que Augusto e Lívia não haviam produzido filhos sobreviventes. O conflito entre as facções rivais da família imperial envenenou a atmosfera do reinado de Tibério e levou à destruição da mãe de Agripina e de 2 de seus irmãos. Um casamento entre Cláudio e um membro de ambos os lados da família curaria muitas feridas antigas e reduziria consideravelmente a ameaça de um golpe. Agripina também traria consigo um neto de Germânico, um candidato intransponível para a sucessão. A última consideração é de grande significado. Um atraente popular sucessor em espera reduziria o incentivo para substituir um regime impopular. Augusto claramente se sentiu tão cercado que sua principal preocupação não era a usual da sucessão de seu filho natural, mas a garantia de que seu regime sobreviveria, mesmo que isso significasse que alguém de fora o seguiria como imperador. Logo, torna-se evidente que Cláudio, com o intuito de passar a pertencer a esse importante domus imperial, casa-se com Agripina Menor em 49 d.C. Faz-se necessário destacarmos que, desde os primórdios romanos, o casamento era utilizado como uma forma de estabelecimento de laços políticos, característica essa ainda presente nos anos imperiais. Destes laços criados pelo casamento entre Agripina e Cláudio, surge, por consequente, a adoção de Lúcio Domício Enobarbo, filho do primeiro casamento de Agripina, por Cláudio, o qual passará a ser nomeado Nero Cláudio César Drúzio Germânico. Inicia-se, assim, a parte claudiana da dinastia Júlio-Claudiana. Evidencia-se dessa forma que a linhagem dinástica é construída pelos laços com a Agripina, a detentora da autoritas imperial. De acordo com Nuno Simões Rodrigues, Agripina Menor parece ter adotado o apreço pela política e se revelou uma personagem significativa neste âmbito. Barrett destaca que ela demonstrava ter muito orgulho de sua descendência juliana, uma descendência conquistada pela linhagem e não através de adoções. Além disso, ela também pertencia a uma seção dos imperadores romanos, os claudianos. Para Barrett, a chave principal da motivação de Agripina é o orgulho da família. De acordo com este autor, foi em sua juventude que Agripina aprendeu com a mãe que ela tinha um lugar de destaque como filha de Germânico e Agripina Maior, a última neta viva de Augusto. Com relação à atuação das mulheres dentro do jogo político, Tácito, em sua narrativa dos Anais, apresenta conflitos envolvendo a obtenção e garantia do poder, nos quais as mulheres surgem ocupando papéis essenciais. Apesar de as intrigas envolverem agentes diversos, nos Anais elas aparecem relacionadas essencialmente ao meio feminino, pois como as mulheres eram desprovidas de legitimidade política, só podiam interferir nas disputas pelo poder por meio de intrigas. As mães, por exemplo, competiam pela sucessão imperial de seus filhos, enquanto rivais participavam de tramas para eliminação ou em benefício de um possível sucessor. Agripina Menor provou sua habilidade dentro do jogo político, ao colocar seu filho no poder, e mais do que isso, demonstrar sua proeminência na propaganda de Nero, que enaltecia a mãe com a intenção de destacar o fato de que ele era um parente consanguíneo do divino Augusto. Milner aponta que a sucessão de Nero é a prova do mérito do papel das mulheres no governo Júlio Cláudio. Foi pelo menos de forma parcial que a relação biológica de Agripina com a gens Juliana a fez ser escolhida como esposa de Cláudio e tornar Nero atraente como filho adotivo e herdeiro.
Cláudio já tinha um filho biológico do seu casamento anterior. Porém, Nero rapidamente se tornou seu sucessor designado. É a próxima estação. Em parte, isso pode ter ocorrido porque Nero era 3 anos mais velho que seu meio-irmão, e o imperador de 59 anos e seus conselheiros estavam preocupados em garantir a sucessão com um herdeiro mais próximo da idade adulta. Por outro lado, como aparentemente foi observado na época, a adoção pode ter sido uma tradição imperial, mas não entre o patrício Cláudio, que havia sido capaz de traçar uma linha contínua de sucessão biológica até Atus Clausus, e era considerado o fundador da gens Cláudia. O eclipse de Britânico foi, portanto, visto por muitos como vergonhoso e infeliz, pois se tornou cada vez mais evidente que era mais significativo ser filho de Agripina do que de Cláudio. Mesmo antes de morrer, fim da citação. Piscinati, desculpa te atrapalhar, mas só para avisar para você partir para as considerações mais finais. Mas pode terminar. É o último parágrafo. Ah, tá bom. É o finzinho. Mesmo antes da morte de Cláudio, a descendência materna de Nero era celebrada, e em uma versão particularmente notável da propaganda imperial, os relevos esculpidos que decoram o Sebasteion de Afrodísias, na Cária, na costa sudoeste da Ásia Menor, Agripina é claramente representada como agente da aquisição do poder imperial de seu filho. Ela é mostrada coroando Nero, com uma coroa de louros, interpretada por R.R. Smith como uma referência à sua adesão ao principado, como se fosse uma versão visual da afirmação atribuída a Agripina na tradição histórica posterior. E aí, uma citação de Dion, como se ela estivesse falando, fui eu quem o fez imperador, né? No caso, Nero. E aí, essa é a imagem que Agripina estaria coroando Nero e mostrando seu poder. Bom, finalizei. Peraí, como que eu faço para sair daqui? Acho que é só Você tem que fechar. finalizar. Isso. Ufa, pronto. Estou tomando uma água. Muito obrigada pela apresentação, Piscinati, muito interessante, gostei muito. E, deixa eu ligar minha câmera, desculpa. Eu acho que a gente pode partir para as perguntas que já foram colocadas no chat. A primeira pergunta é da professora Graciela, para Monique Serri. Eu não sei se o meu espanhol está bom o suficiente, mas pode indicar a quem se dirigiu essa teoria política? Quais eram os seus objetivos políticos ao elogiar a República e criticar a democracia helênica? Vocês estão me ouvindo? Una sola cosita, Monique, a todos. Para mí es un placer escuchar a ladies tan jovencitas haciendo trabajos, así que felicito a la maestra por dar el espacio, incluso a Natalia, que también estuvo colaborando con la última de las muchachas. Cuando hago la pregunta y nada más, es que les quería decir esto previamente, porque uno no maltrata, digamos, y uno trata de acompañar y ayudar siempre. La pregunta nunca tiene que ser una molestia, sino que debe acicatear, decimos, como impulsarnos a la superación, siempre. Yo la conocía a Natalia cuando era una lady chiquitita y ahora está consolidándose. Así que esa es tarea de Margarida, que hizo un trabajo fino para acompañarla. ¿Sí? Sí, bueno, ahora sí va la pregunta mía, a ver. Mas eu agradeço ao questionamento, eu fiquei muito feliz. É muito gostoso quando a gente recebe pergunta, porque mostra o interesse pelo nosso trabalho e também nos faz pensar sobre o nosso trabalho com outro olhar, né? Eu vou começar respondendo. Quem critica a democracia é Platão e Aristóteles. Platão escreveu uma obra que chama República. Então, ali já está um pouco a própria defesa dele da República. Ele acreditava que a República tinha líderes, e esses líderes deviam ser os filósofos, pois possuíam a primazia da razão. Somente com a primazia da razão eles poderiam governar pensando no bem comum. Então, ali já começa. Ele está numa classe que está numa ordem que é dos filósofos,
e dentro dos filósofos é que devia haver os governantes dessa sociedade, da república. Una cosita, Monique, antes de que sigas. La obra La República de Platón fue traducida del griego al latín por alguien que, hizo algo que no debía. Porque tradujo completamente una obra que se llamaba Politeia en griego y la llamó República, como era el sistema latino, romano. Eso fue una grosería de parte de Cicerón, pero bueno, era Cicerón, que lo que quería era latinizar todo lo griego. Así que no compremos la palabra república tan graciosamente. Se llama república, pero Pelo sistema de governo. Era politeia. Es un principio, porque si no pareciera que Platón conocía la república, cosa que no es cierta. Bueno, adelante. Perdón que te corté, pero devia ser essa acotação. Não, claro, professora, acho muito válida a colocação, mas acho que a forma mesmo que eu estou tentando dizer é de conceituar esse sistema de governo. Então, era um governo onde devia haver o intuito do bem comum. E ele acreditava que na democracia, já não, pelo menos assim, do que eu observei na minha leitura, na minha interpretação, de que na democracia já não tinha mais essa forma pura de buscar o bem comum, da sociedade interessada no bem comum. Então havia os líderes demagogos, e esses líderes demagogos, eles tinham o intuito de pensar nos seus próprios interesses e manipular a sociedade para o seu próprio benefício, sem que a população se desse conta. Ele coloca que essa população que estaria ali sendo manipulada seria uma população menos, eu não sei se eu posso usar a palavra abastada, mas seria uma população assim, menos abastada, que não estaria ali na primazia da razão. Seriam os agricultores, os artesãos, seriam os soldados. Então, assim, não são os que têm o estudo da razão, que chegou ao raciocínio da razão por completo. Já no Aristóteles, ele coloca como o homem, o ser humano como homem politikon, usou o politikon, e pelo que eu vi também na minha leitura de Aristóteles, ele coloca que o bem comum é um intuito também da sociedade, mas que o homem ele pode se desvirtuar, buscar se sobressair aos outros homens na busca por poder, na busca por subjugar os outros homens, e nisso surge também, novamente, os líderes demagogos. E, então, esses dois filósofos, tanto Platão quanto Aristóteles, colocam a república como uma forma pura, onde há um interesse coletivo, o bem comum, e quando se transfere para a república, para a democracia, nós estamos assistindo um evento onde o interesse próprio, o interesse individual começa a falar mais alto, e surgem líderes mal intencionados que manipulam essas pessoas que que são artesãos, que são agricultores, que são soldados, que não completaram a primazia da razão, não chegaram ao final do desenvolvimento da razão, e são manipulados, então, por esses líderes. E aí nós temos uma forma fraca, uma forma de governo que é instável, que seria a república. Mas Políbio não acreditava nisso. Ele via a república como via a democracia e a república como duas formas puras de governo, onde na democracia nós tínhamos assembleias, as centúrias, nós tínhamos a participação popular, plebiscitos, e que desse modo, ainda assim, era uma forma justa e pura, que somente quando havia os demagogos nessa sociedade, nós íamos ter uma outra forma degenerada de governo, que não é a democracia. Para ele, a democracia é pura. A forma degenerada chama oclocracia, seria ainda uma outra forma de constituição de governo. Espero ter respondido a pergunta.
te quería hacer algún tipo de acotación que quizá te ayuda. Hay un querido académico argentino, Álvaro Moreno Leoni, que trabajó en su tesis doctoral este tema y tiene apreciaciones muy interesantes. La primera es que él escribe en griego, no para los romanos, sino para los griegos. ¿Sí? Y esto te mueve un poco la ecuación. ¿Y por qué escribe a los griegos? Porque él no dice que es excelente esa democracia, no es pura. Dice que es pura, pero tiene errores. ¿Y por qué marca los errores? Para decirle a los griegos cuáles son los errores que tienen ellos en el gobierno democrático, es decir, qué errores tuvieron. Y después les dice, a recordar el libro sexto de Polibio, describe el campamento romano, pero así completamente. Es un recetario para atacar Roma. Como diciéndoles, cuidado, porque si ustedes prestan atención, Roma es débil. Es excelente. Porque en el libro sexto, donde habla de las virtudes de la Roma eterna, esta que pinta, les da el recetario para cómo tienen que vulnerar a Roma. Así que es un consejo nada más. A ver, hay mucho por trabajar en este tema, porque en teoría política lo importante es la fuente primaria, el documento base. Es muy importante. Así que bueno, espero que te sirva. Pero bueno, con Margarida han hablado de esto seguramente mucho, con Natalia. Los conozco muchísimo para saber que saben cómo acomodar la cabeza del futuro investigador, ¿no? El gran investigador. Gracias. Yo he hablado con Monique acerca del trabajo de Álvaro Moreno. Sí, sí, lo conozco. Margarida lo conoce. Sí. Ella ha leído su libro, ¿sí? Su tesis es muy, muy buena, sí. Bien, así es, ¿viste? Yo ya sabía. Gracias, Monique. Muy amable. Pode responder mais uma vez? Como? Pode responder mais uma vez. Isso é com a Lê. Tem tempo, Lê? Olha, eu acho que o tempo está um pouco apertadinho, assim, eu acho que tem... Era só para completar mesmo. Mas se quiser... Pode falar, Monique. Pode falar, bem rapidinho. Eu agradeço as contribuições, agradeço a pergunta. Eu conheço o livro do Álvaro e eu acho muito interessante esse ponto. Mas ainda assim, no sexto livro, eu acho que faz mais a defesa da República Mista, porque ainda o Políbio estava como um prisioneiro dentro da sociedade romana. Então, ainda que a democracia seja um ponto ali trabalhado, a Constituição Mista, para ele, é bem mais interessante, ela é bem mais ressaltada. Mas agradeço as contribuições. Muito obrigada. Igualmente. Muito obrigada. Essa é uma opinião para pensar, Monique, ¿sí? Para pensar depois, ¿sí? Bien, eso mismo, Margarida. Si nos hemos reído con Margarida. Tantas penas. Muchas gracias, Graciela. Sí, muy bueno. Continuando com as perguntas, então, é uma pergunta da professora Graciela, para mim. Seria que intenção, segundo o seu critério, buscaram César e Otávio em dar a Roma um teatro tão perto dos círculos mais importantes da cidade de Roma? E se teria uma intenção cultural e política com essa medida, né? Quería decirte una cosa antes, ¿puedo? Claro, por favor. Bueno, Margarida lo estará escuchando. El trabajo es muy original tu trabajo, Leticia, porque le has dado a un tema, fíjate todo lo que ha trabajado Natalia, y la he escuchado, la he leído, por lo cual tenés que seguir por ese camino, ¿sí? Ahora, si quieres me contestas la pregunta y después te hago algún comentario más, sí. Claro. Fico muito contente pela sua pergunta, pelo interesse, né? Eu sei falar muito mais pelos critérios que Augusto queria para a localização desse teatro do que para Júlio César. Para Júlio César, eu acho que seria mais por
por estar próximo ao Teatro de Pompeu e ser um lugar ali que teriam outros monumentos importantes, né, como o Circo Flamínio. E é interessante porque ele escolheu aquele lugar, ele destruiu alguns templos, isso até foi uma forma, a população romana não gostou muito do que ele fez, então parecia muito que ele queria construir o teatro naquela localização, né? E eu acho que o imperador Augusto, ele vai se utilizar muito dos elementos simbólicos dessa localização do teatro, né? Porque, por exemplo, ali acontecia muito nos teatros provisórios, que eram feitos de madeira, aconteciam muito naquela localidade onde o teatro foi construído. Eu acho que também teria a relação aí com a região do Campo de Marte, que parece que Augusto se interessou muito por essa área, pelos vários monumentos, né, que ele vai construir ali, tanto ele quanto Agripa, né, é onde ele vai construir o lugar onde ele vai ser sepultado, né, como a Natália comentou. Outro ponto interessante é que o teatro fica perto do Templo de Apolo, e é muito interessante que na propaganda política de Augusto, ele vai se ligar muito ao deus Apolo, nas tradições romanas, ao contrário do que estava com Marco Antônio, né, que voltava-se para o Oriente, para Cleópatra, né. E outro ponto muito interessante também é que ali na região do Campo de Marte acontecia muitas procissões triunfais. E o Teatro de Marcelo vai, até antes de terminar a construção dele, ele vai ser palco dos Jogos Seculares. Então, tinha uma procissão que partia desde a área de Tarento, que ficava perto do Teatro de Pompeu, e que seguia até o Capitólio. Então, se tem alguns autores que colocavam que essa procissão, ela passava por dentro do Teatro de Marcelo. Então, eu acho que é interessante como que Augusto quis evidenciar, olha, todos esses monumentos que eu construí nesse lugar, né? Ele se apropria da parte urbanística, né, do espaço, onde ele realizava cerimônias importantes, onde toda a população romana comparecia. Então, eu acho que é muito mais por esse aspecto simbólico, né? Não sei se... Desculpa, só me intrometendo um pouquinho na seara de Augusto, aí, mas eu acho que, acima de tudo, tanto Júlio César quanto Augusto, eles buscavam demonstrar o seu poder, porque a região era uma região de poder. Olha onde eu estou construindo o meu teatro, olha a minha importância perante a sociedade romana. É mais uma forma de se legitimar. E a questão de Augusto e Apolo é muito interessante, porque Suetônio chega a dizer que Augusto poderia ser filho de Apolo. Então, ele tira, inclusive, o pai Otávio da jogada. Né? O Otávio não fez nada, a mãezinha de Augusto o teve com Apolo. Por quê? Porque na historiografia antiga, Marco Antônio ele é muito ligado à questão de Hércules. Ele aparece como sendo o representante de Hércules, o herdeiro de Hércules. Então, vai ter essa questão mesmo, Oriente e Ocidente, né? E a gente pode perceber, inclusive pelas imagens, como Marco Antônio é retratado na moeda. Ele parece um brutamontes mesmo. Cabelos encaracolados, uma fisionomia de guerreiro, de bravo, enquanto o Otávio está sempre linda e plena, né? Jovem. Eu acho que isso já é tudo a questão do poder. El teatro no es una helenización de Roma, para nada, sino que es una forma de levantar la vara y traer algo que eduque a ese pueblo. Por eso yo creo que, como dices tú, Natalia, hay un objetivo político, pero también hay un objetivo cultural, porque trabaja el espacio, pero ese es un toque de finalidad cultural. Fíjate cómo estaba organizada la grada, ¿no? Es decir, el Featron, y cómo dividía los grupos que conformaban Roma, que en realidad eran estamentales. Es maravilloso lo que está tratando de hacer,
Y seguramente ahí pudo haber sido aconsejado en algún momento por mecenas que amaba el teatro griego, pero yo no sé si eso fue así o no, porque no se vio en este trabajo, pero quizá en alguno posterior pueda aparecer, ¿no? Muy buen Sim, trabajo. com certeza. Me gustó el trabajo. Bien. Com certeza, professora. Muito obrigada pelas considerações. São muito importantes esse aspecto cultural também, de trazer algo que seja o teatro romano, né? Porque pega muitos aspectos arquitetônicos do teatro grego, mas ele se transforma, né? Ele se transforma num teatro romano típico, principalmente algumas diferenças arquitetônicas, sim. Muito interessante. Muito obrigada. Igualmente, gracias. A próxima pergunta é da professora Janira. Se há informações sobre as peças apresentadas nesse teatro? Se sim, quais seriam os temas dessas peças? Como você mencionou, Augusto se portou como produtor das exposições ocorridas nesse espaço. Quais eram os assuntos dessas peças? Elas reforçavam as hierarquias, assim como as estruturas do teatro? Olha, a gente percebe duas tipologias de peças no período do Imperador Augusto, que são os mimos e as pantomimas. E é bem interessante, porque foi bem nesse momento do Imperador Augusto que essa tipologia de peças começou a ficar bem forte. Os mimos, eles já apareciam aí desde a época da República, 200 a.C., e tanto o mimo quanto a pantomima, elas estavam relacionadas muito à movimentação corporal, às danças. Normalmente eram poucos atores e eles não estavam assim. Por exemplo, no caso do mimo, tinha muito caráter cômico. Os atores eles utilizavam umas roupas mais simples, eram assuntos mais do cotidiano. Havia aí palavras chulas, como se coloca, era uma coisa muito ligada ao caráter cômico, né? Tem até alguns comentários de que as mulheres também eram mimas e que elas às vezes tiravam as roupas no final da festa, no final da peça, né? E a pantomima, ela iria mais para um caráter que era o caráter de personificar alguns personagens de mitos famosos, né? Então, eu acho que tanto o mimo como a pantomima, eles eram um pouco mais, a gente tem essa hipótese de que seriam de um fácil entendimento para o público. Então, de certa forma, é por isso que deve ter chamado um pouco mais atenção, ter ficado mais recorrente. Então, eu acho que, em vez de fortificar a parte hierárquica, ela é um pouco que juntava, porque todos podiam entender, né? Não havia dúvidas. Então... achei bem interessante essa sua colocação, duas, na verdade. Essa parte de ser simples, para justamente tentar unificar esse novo tipo de governo que ele estava criando, e quando você falou que as mulheres participavam, era raro as mulheres participarem de peças, né? Porque tinha aquela tradição grega do uso das máscaras. Quando o personagem era feminino, eram homens que faziam e usavam as máscaras para personagens femininas. Então, são dois elementos muito interessantes do seu trabalho. Esse tipo, o espaço da atriz, né, que não era muito comum, e essa ideia de ser mais simples para que seja... para que essa mensagem, para que você possa unificar e ter uma mensagem de vamos ao teatro porque o imperador vai estar lá e a gente vai entender o que ele vai nos dizer. Sim, São exatamente. Bem interessantes. Sim. Obrigada, Letícia. Muito obrigada. Eu acho que eu entendi o final, mas o que cortou um pouco aqui para mim, não sei se é a minha internet, mas... Muito obrigada, Janira, pelas colocações e essa forma da... Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então tá bom. A sua voz está ótima e o seu vídeo também. Então tá bom. É porque você travou um pouquinho para mim, eu não sabia se eu tinha travado também. Não, você não. Mas então tá bom. Muito obrigada pelas colocações. Tá dando para ouvir sem ler. Então tá. Então, para a última pergunta
Tem uma colocação... Não, tem outras, desculpa. Uma pergunta que é da Bárbara, para minha apresentação. Ela pergunta, que é mais uma curiosidade, se na documentação você consegue perceber a quais estratos sociais as mulheres espectadoras do teatro pertenciam. Os espaços seriam reservados às esposas dos cidadãos? Bárbara, muito obrigada pela pergunta. Essa questão das mulheres no teatro, ela é um pouco... Ela não está muito solidificada, por assim dizer, porque a gente tem a hipótese de que as mulheres estavam na última parte ali, que seria o pórtico, e que havia, sim, uma divisão entre as mulheres romanas matronas e as prostitutas. Mas a gente não tem um relato concreto. A gente sabe por algumas documentações que vieram de algumas províncias romanas e não de Roma. Então, mas eu acho que como Augusto, ele especificou tanto quem devia sentar em cada parte do teatro, que eu acho que provavelmente ele também fez essa divisão entre as mulheres casadas e as prostitutas. E eu não sei se eu respondi em totalidade, mas espero que é isso. Então, a próxima pergunta, que é para a Isabela Piscinati, em que a professora Margarida pediu para evitar dominações como o Estado romano, que utilize governo, como por exemplo. A professora Graciela, ela perguntou, quais têm sido as fontes primárias que você tem utilizado para fortalecer o seu posicionamento acadêmico? E como que eram vistas, como que essas mulheres eram vistas como autores, como Tácito y Plutarco? Sí, una cosita. Al final hiciste una aclaración de una cita de Tácito, por eso te puse, bien, Tácito, apareció una fuente primaria. Mi observación general es que el trabajo va con el tiempo a hacer un muy buen trabajo, pero necesita ese trabajo que haya una igualdad entre la fuente primaria y la fuente secundaria interpretativa. Porque las fuentes primarias son lapidarias con las mujeres. Las matan, las destrozan, excepto a una, que es Octavia. La hermana de Octavio es respetadísima en todas las fuentes. Digo, allí en Argentina, y eso también lo conoce Margarida, hay toda una corriente de la historia de género y de las mujeres que me han obligado a leer mucho del tema. Pero las fuentes primarias son destructivas de la mujer. Solo rescatan a las matronas romanas, que lo acaba de decir Leticia, que hasta en el teatro las dividían, la matrona sí, y la esclava iba por otro lado, o la prostituta, perdón, por otro lado. Por eso te pierdes al no ver la fuente primaria, por lo menos no mencionarla, porque quizás las viste todas, pero venía mucha bibliografía interpretativa, y la fuente no iba a la par. Entonces es como que queda bien, pero le falta, hay que darle el plus, hay que darle algo más. Era solamente un comentario así general, pero si me quieres contestar la pregunta, agradecidíssima. Isabela Piscinati, você entendeu o que ela falou? Sim, sim. Tá. Você começou, eu só vou fazer uma intervenção rápida, é que você começou a sua fala dizendo que hoje eu tirei o suetônio daqui. E aí eu não entendi muito bem, porque a sua documentação é o suetônio. Então, a Graciela está fazendo uma pergunta mais ou menos em cima disso, né? Você fez mais um apanhado historiográfico, foi essa a meta? Deixa eu me colocar aqui também.
A Isabela, nessa apresentação, ela quis se diferenciar das outras que ela fez esse ano e fez um levantamento historiográfico sobre a Imperatriz. Ela não apresentou o Suetônio neste momento, nessa apresentação. E é algo que ela quis fazer de diferente das apresentações que ela fez neste ano e no ano passado. Então, ela fez apenas um levantamento historiográfico de como a Imperatriz aparece na historiografia, sem usar a sua documentação, que é o Suetônio. Bien, una cosita. Lo que dijo Margarida, has leído muy rápido. Has leído muy rápido. Quizá me perdí yo, por eso pregunté. Quizá me perdí Plutarco, Tácito, Pello Patérculo, quizá pero trata de leer más lento, porque así como a ustedes les cuesta el castellano, ni te cuento, yo voy a salir mañana, hablo portugués plenamente. Ya voy a hablar por la calle portugués, en realidad brasileño, pero porque estoy aprendiendo rápidamente. Entendí todos los trabajos, pero el tuyo fue muy rápido para mí. Te entendí, te seguí, anoté incluso los autores, porque algunos son sumamente interesantes. Bien. Bom, eu vou primeiramente agradecer ao apontamento da professora Margot. Margot, obrigada. Assim, às vezes me confundo um pouco ainda com as definições, eu sei quanto é importante e pode deixar que isso vai ser alterado. Muito obrigada, viu, pela sua consideração. Por nada, por nada. E professora Graciela, queria agradecer também a pergunta. Bom, como a Natália falou, né, a gente fez um levantamento historiográfico, porque, na verdade, a minha pesquisa é sobre o Suetônio, né, a forma como o Suetônio descreve a Agripina Menor. Inclusive, assim, meu primeiro capítulo é só para falar dele, só sobre a questão de qual seria o gênero historiográfico, toda a questão. E principalmente perceber a forma como ele escreve, como ele, por exemplo, considera anedotas, e ele é muito espertinho também, às vezes, tirar as situações do contexto, né? Mas, enfim, muitas citações dele sobre, por exemplo, quando a Agripina casa com Cláudio, como ele descreve isso. Por exemplo, ele diz que ela seduziu o Cláudio, aquela coisa, né? E parece que ele era um coitadinho e ela, né, abocanhou ele. E aí, enfim, desconstruir a partir dessas citações, trabalhando também com outros autores, como Suetônio, porque, enfim, para ter essa comparação, não sei se a palavra seria comparação, mas de perceber, por exemplo, como certas situações são descritas por cada dos autores, e perceber a forma como Suetônio se utiliza do seu papel dentro do Império, né, que ele teve funções imperiais importantíssimas, e como o diferenciou por toda a sua documentação, que ele teve acesso a documentos oficiais e tudo mais. Que, assim, eu estou iniciando a minha pesquisa do terceiro capítulo, então seria, assim, uma espécie de teste, digamos assim. Então, eu fico muito feliz com os apontamentos, porque, enfim, eu sei que eu li rápido também, depois eu fiquei preocupada, acho que eu fiquei muito nervosa, então, assim, eu peço desculpas, e vou tentar melhorar isso para as próximas apresentações, para não comprometer o entendimento do trabalho. Então, agradeço muito as suas considerações. No, de acuerdo. Bueno, gracias por la respuesta. Bem, eu acho que, se não me engano, não tem mais nenhuma questão. Eu queria agradecer, né, todas as apresentações. Pelo tempo, deu para perceber que a conversa estava boa, né? Então, muito obrigada por todos os questionamentos, apontamentos aí que vão ajudar a gente a melhorar vários aspectos.
Eu acho que eu passo a palavra para você, professora Margot. Sim. Para finalizar. Então, mais um dia de seminário, foi ótimo. Eu queria agradecer a presença de todos. Graciela, me gostaria muitíssimo agradecê-la por todos os comentários riquíssimos, sim? E nos vemos, então, amanhã. Amanhã nós temos 2 sessões de comunicações. Lembrando que nós temos amanhã 3 alunas de iniciação científica, né? Então, todas as críticas são muito construtivas para a gente. E agradeço a todos, então. Obrigada, até amanhã, 2h30. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Boa noite. Eu agradeço. Beijão, Margot. Obrigada, Roberto, Natália Junqueira, Natália Frazão, Viviana, Graciela. Tchau, meninas. Tchau, Frazão. Tchau, professora Graciela. Tchau, boa noite a todas. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Tchau.